Graça e paz, vocês estão bem? Amados, para a nossa reflexão nessa noite, eu convido aqueles que trouxeram Bíblias para que possam abrir na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. O título da nossa palestra hoje, da nossa meditação, da nossa reflexão é Comunicação entre Gerações, um abismo e uma ponte. Muito se fala, quando se refere à comunicação de pais e filhos adolescentes, que há um abismo de gerações. É verdade, não é? Por vezes a gente observa isso, né? Mas eu quero dizer que, ainda que haja um abismo, há também uma ponte de comunicação fundamentada no amor de Deus, revelado por Cristo na cruz do Calvário. E para isso nós vamos abrir as Bíblias então em Hebreus 1, verso de 1 a 2, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque Tu és um Deus que se comunica, que fala. E Pai, nós te pedimos que nesta noite, através da Tua fala, da Tua comunicação revelada principalmente por Cristo na cruz do Calvário, que Tu também nos ensine e nos habilite e nos dê condições de nos comunicarmos com os nossos filhos adolescentes de uma maneira saudável, frutífera e abençoadora. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vivemos tempos acelerados, não é? Dias em que os filhos eles aprendem a usar um novo aplicativo antes que nós aprendamos a desligar ou ligar o aparelho de celular, não é verdade? Eles já vão com o dedinho assim. São tantas maneiras tantas formas de tecnologia, de mídias, de maneiras de comunicação, e por vezes nós aqui que temos, pelo menos aqueles que têm mais de 40 anos, parece que nós viemos de uma outra era, né? As coisas mudaram de uma maneira espantosa. Eu costumo dizer que os últimos 10 anos eu não vi passar. Vocês também? Parece que as coisas mudaram de uma maneira tão rápida que nós nem percebemos. Há 10 anos atrás, os nossos filhos adolescentes eram crianças doces, carinhosas, que tinham muito prazer na nossa companhia e em se comunicar conosco. E de repente, algumas mudanças começam a acontecer. Aquela comunicação antes tão fácil, tão simples, ela começa a sofrer com alguns obstáculos, algumas dificuldades, tanto do ponto de vista da comunicação em si, como dos dias modernos, dos conceitos que vêm se instalando na mente das pessoas, inclusive na nossa também, não é? Circunstâncias que antes nós não precisávamos lidar, agora nós temos que lidar, conceitos, palavras, pensamentos que antes ninguém levava em consideração. Há 10 anos atrás, amados, o mundo era completamente diferente. Vocês concordam com isso? Antes, então, há 10 anos o seu filho era um pequenininho que amava sentar no seu colo, se acomodar com você. Tudo o que você falava para o seu filho pequenininho, ele acolhia com a maior facilidade. Por isso que é tão importante aqueles que ainda têm filhos criança, pregarmos o evangelho para eles de maneira enfática e persistente quando são pequenininhos. Porque quando são pequenininhos, tudo que a gente fala para eles, eles acolhem com mais facilidade. O papai é quase que um super-herói, mas vocês aqui sabem muito bem que quando chega na adolescência as coisas já não são tão simples assim. Eles passam a questionar algumas coisas que nós falamos.
Tudo que nós falamos, precisa ter uma razão, ela precisa ser explicada de maneira convincente. Por vezes, os conceitos ensinados por amigos, ou pelas mídias sociais, ou pela televisão, eles são muito mais aceitos do que palavras que nós falamos para eles. Então, há um grande desafio, mas como eu disse, e esse é o título do estudo, se há um abismo entre as gerações, há também uma ponte. Então, o filho que antes ele ria alto e se aninhava no colo, e contava tudo sobre o dia, sobre a escola, agora ele se tranca no quarto. E ele responde com, tanto faz. Tudo que você pergunta, ele, tanto faz. O que você quer fazer? Tanto faz, tanto faz. Já não há aquela clareza, aquela objetividade. Por vezes, creio e quero ter certeza de que não é a maioria, não é o caso da maioria de nós, mas muitas vezes os filhos ficam só com fone de ouvido, como que num universo paralelo. Eles não se importam com as coisas que estão acontecendo ao redor, mas a conexão deles com a família diminui na mesma proporção que ela aumenta a conexão com as mídias sociais, com a tecnologia e tudo mais, né? Alguns pais interpretam isso como ingratidão, né? Essa criança é um mal agradecido, eu faço tudo por ele, olha o esforço que eu faço. Olha como ela me trata. Por vezes a gente é tentado a interpretar como ingratidão, como rebeldia, ou nós podemos nos culpar, dizer que é falha na nossa educação quando eles eram pequenos. Então, ou a gente acha que a culpa é da criança, que é um mal agradecido, um ingrato, ou você acha que a culpa é sua, porque você não soube educar. Por vezes, as duas coisas podem ser verdade. Mas por vezes, amados, é o simples processo da transição que eles estão passando, em que eles não têm condições de, por si mesmo, compreenderem as transformações que eles passam, inclusive no seu corpo, na forma de hormônios. Não é? O nosso papel, então, é ajudá-los a passar por esse processo de uma maneira mais serena e mais santificadora. Esse é o nosso papel e esse é o nosso maior desafio. O seu filho, ele está passando pela adolescência. Ele já não é criança, com as coisas próprias da criança, né? E ele também ainda não é adulto capaz de assumir as responsabilidades que daqui a poucos anos também eles começarão a atender, né? Então, muitas vezes, e eu caio nesse problema aqui, muitas vezes nós tratamos o filho adolescente como criança. Ele não gosta disso. Isso, por vezes, até aumenta ainda mais esse abismo em que há na comunicação de um pai com o filho. Então, tratá-lo como criança vai afastá-lo. Tratá-lo como adulto também não é o caminho, porque como eu vou poder exigir comportamentos, pensamentos e decisões próprios de alguém que já passou por uma série de experiências, sendo que o meu filho ainda não passou por isso? Então esse é o momento que a criança ela começa a sair da pele da infância e tenta descobrir quem é, sem ter as palavras certas e sem ter ainda os mapas da alma. Essa transição, ela envolve dor, ela envolve confusão, a criança faz muita confusão, não é? Ela envolve, por vezes, silêncio. Você tenta absorver, extrair alguma fala, algum pensamento da criança e ela simplesmente não se abre. Ela é monossilábica. Tudo que você pergunta o negócio sim, não. Ela não, dificilmente, parece que há um caminho mais longo, mais complexo, de chegar até o ponto em que esse adolescente vai poder realmente se abrir, né? Então, nosso desafio como pais não é evitar esse processo. E aqui, principalmente os homens, nós somos muito tentados a evitar o processo, porque às vezes o processo é trabalhoso, às vezes é estressante, a gente já está cansado do trabalho, não é? Muitos de nós aqui talvez preferiam estar em casa. E muitos que não vêm é porque tiveram um dia corrido, e é compreensível, e aí falta a energia e a disposição. E essa mesma energia e disposição que lhes falta para vir, para poder participar desse momento, lhes falta no dia a dia com o seu filho.
É uma maneira de fugir do confronto por vezes a gente pensa, amados, que as coisas elas vão se resolver por si mesmas. Que elas irão, que o rumo natural das coisas se tomará mais cedo ou mais tarde. Pode ser, mas não há garantia de que isso aconteça. Ensinando o caminho do Senhor, amado, já não é garantido. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que fizeram a educação da criança da maneira correta, quando adentrou na adolescência também fez todo o processo. E onde está esse filho agora? A palavra diz que ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Isso é uma verdade, é um princípio que o Senhor nos ensina. Mas, amados, a gente também precisa lembrar que os nossos filhos também têm as escolhas deles. Eu sempre falo do exemplo da parábola do filho pródigo, em que aquele pai, amados, ele fez tudo certinho, tá? Aquele pai não fez nada de errado. Aliás, aquele pai é Deus, né? Um se tornou um legalista e o outro se tornou um depravado. Por um lado, isso nos assusta. Sabemos de que, por mais que nós nos esforcemos e nós nos dediquemos, há uma margem em que pode ser que você não obtenha êxito. Por outro lado, isso é maravilhoso, porque assim nós dependemos da graça do Pai. Meu irmão, você sozinho você não vai conseguir. Então, não tem nem como eu começar a falar sobre uma comunicação eficiente, eficaz com adolescentes, uma comunicação abençoadora, sem nós partirmos desse princípio, que sem Deus nada nós podemos fazer. Nós dependemos total e plenamente da obra do Senhor. Mas sim, é verdade que a Bíblia nos ensina muitos princípios, e é esses princípios que nós vamos buscar nos aprimorar nesse conhecimento e aplicar em nossas famílias, né? A Bíblia, embora escrita há milênios, ela é surpreendentemente atual. Porque mais do que um livro de regras, ela é o relato de um Deus que nunca deixou de tentar se comunicar com seus filhos. Não é isso que diz o primeiro versículo que nós lemos hoje? Havendo Deus falado. Nós temos um Deus que fala, Maurício. Um Deus que se comunica. Ele não nos sonega a sua palavra. Ele não sonega o seu coração. Ao revelar a sua palavra, ele revela também o seu coração e aquilo que ele quer para nós em termos de salvação, de santificação e de comunhão com ele mesmo. Não é? Então, mais do que um livro de regras, ele é um relato de um Deus que se comunica, que fala, mesmo quando os seus filhos não querem ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir a Deus Pai, não é verdade? E às vezes os nossos filhos adolescentes também não nos querem ouvir. Amados, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A comunicação que nós temos com Deus, e isso é muito importante que fique claro, se você tem alguma comunicação com Deus Pai, essa comunicação foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. Quando ele foi morto naquela cruz e foi levantado, ali ele atraiu cada um de nós. E ele atraiu a sua velha natureza, que não sabe se comunicar e não quer se comunicar. Essa é a verdade. Que quer que as coisas aconteçam automaticamente. Esse velho Fernando, velho Maurício, velho Bruno, velho, coloca o seu nome, né? Ele foi atraído com Cristo na cruz do Calvário, e na sua ressurreição, ele nos deu também uma nova vida, a própria vida dele habitando em nós. A partir da vida dele, na minha vida, é que eu poderei ser habilitado a me comunicar melhor com meus filhos. Volto a dizer, sem ele nada nós podemos fazer. É o ponto de partida. A solução para a vida em todas as áreas, inclusive na área da comunicação, é, em primeiro lugar, a cruz de Cristo. É a solução para a nossa comunicação. É uma comunicação a partir da cruz de Cristo. Segundo lugar, a vida de Cristo. Na morte, na sua cruz, ele perdoou o meu pecado. Na sua ressurreição, eu ganho dele a vida que vem habitar no meu coração e agora me habilitar a vivê-la, né? Eu jamais poderia viver os ensinos bíblicos acerca de qualquer coisa, inclusive da comunicação com os filhos, sem a vida de Cristo. Então são três coisas que nós precisamos quando se fala em comunicação com os nossos filhos e também em qualquer outra área. Primeiro, a cruz de Cristo,
a vida de Cristo e, em terceiro, o discipulado a Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós por nós mesmos não sabemos. Então hoje nós invocamos o Senhor pela cruz, pela vida e pelo discipulado. O discipulado é esse ensino que Ele vai nos trazer nessa noite, se Deus quiser. Então, a comunicação, ela serve como um veículo que transfere pensamentos, emoções, conceitos, etc., né? Mas isso não acontece de maneira automática. Ah, se fosse automático. Ah, se fosse tão fácil assim, né? Se fosse tão simples, né? E também não se dá por acaso. Nós devemos nos dedicar a desenvolver a qualidade da nossa comunicação familiar e a disposição dos nossos filhos adolescentes a se comunicarem conosco. Porque a inclinação é para eles se isolarem para lá e nós nos isolarmos para cá. Alguém está vivendo isso na sua casa hoje? Uma tendência dos pais se isolarem de um lado e o filho se isolar do outro, né? Cada um com o seu aparelho de celular, cada um com a sua TV, cada um com a sua vida, né? Às vezes dentro da mesma casa falando né? Já viram isso? Com o fone de ouvido, né? Se isolando de tudo e de todos, né? Mas nós podemos sim desenvolver essa habilidade e a disposição dos nossos filhos. Vejamos alguns pontos que podem nos ajudar nesse processo. Eu selecionei alguns pontos em que nós vamos caminhar nas Escrituras, pontos esses que nos trazem princípios de como nós podemos conduzir todo esse processo. Primeiro, o próprio versículo de abertura: havendo Deus falado de diversas maneiras ao seu povo, através dos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho. Deus sempre quis ser conhecido, né? Deus ele não esperou ser buscado. Ao contrário das religiões do mundo, em que o ser humano constrói uma ponte para alcançar a Deus, para de alguma maneira obter dele suas benesses, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus de Jesus Cristo, Ele desceu, foi Ele que buscou, Ele se revelou, não fomos nós que o buscamos. Se você tem isso aqui de interesse pelas coisas de Deus, é porque Ele depositou em você primeiro. Então nós temos um Deus que se revela, e Deus é Pai. A comunicação do Pai eterno com os filhos terrenos parte de Deus. E se Ele é o nosso modelo de pai, e assim nós cremos, isso quer dizer que a sua comunicação entre você e seu filho adolescente parte de você. Você não vai esperar o seu filho, ele não é adepto das religiões pagãs, em que o ser humano busca Deus. Na fé cristã, é Deus Pai que busca o filho, é você que vai buscar a sua filha. A Laura é você que busca, você não vai esperar ela te buscar. O Senhor já nos deu o exemplo com a sua própria comunicação, a sua forma de comunicar. Ele nos buscou. Deus sempre quis ser conhecido e para isso Ele se revelou de diversas maneiras, né? Pela natureza, pela criação, né? Nós podemos perceber a existência de Deus e o amor de Deus pela criação. Ele se revelou pelos profetas. Ora, Ele poderia se dar por contente em se revelar ao mundo pelos profetas, mas não, amados. Ele veio, Ele deu um passo na direção da comunicação. A comunicação com os nossos filhos já deve partir de nós. Não espere. Tem pessoas que, eu vou esperar ela falar, a minha filha falar sobre esse assunto. Eu vou esperar o meu filho me procurar sobre esse assunto. Meu irmão, se Deus Pai tivesse esperado o ser humano buscá-lo, nós nunca teríamos buscado. Sabe por quê? Porque não há quem busca Deus, diz Romanos. Não há, esse papel só poderia ser feito por Ele, e na sua casa esse papel é meu e seu. Então, assim como Deus não espera o seu filho o buscar, busque-o e se revele a Ele. Amém? Assim também então deve ser a comunicação entre pais e filhos. Não um discurso lá do alto, mas uma presença real e interessada. Não uma cobrança que pesa, mas uma presença que acompanha. Eu sempre me lembro os judeus, os hebreus no deserto, indo do Egito até Canaã. Havia durante a noite uma coluna de fogo e durante o dia
Uma coluna de fumaça. Imagina que essa fumaça fosse para fazer uma sombra, né? E o fogo para iluminar, aquecer, né? E o texto diz que essas colunas de fogo e de fumaça, elas acompanhavam, eles não precisavam levá-la, não era produzido por eles, eles acompanhavam. Oi? Havia um acompanhamento, é uma companhia interessada, não uma cobrança que pesa, mas uma presença que acompanha. Os nossos filhos não precisam apenas de um manual de regras, eles precisam de alguém que esteja lá, alguém que fale com a vida antes de falar com a boca. Falar com a boca, amados, é fácil. Eu sou muito bom de falar com a boca. Falar com a vida é complicado. E os nossos filhos, quando são pequenininhos, eles não nos confrontam, né? Como eu disse, nós somos o super-herói deles. As minhas filhinhas, quando elas eram menores, elas falavam assim: papai, eu não quero casar, eu quero ficar só com o papai. Nós somos os ídolos deles. Num certo sentido é gostoso, por outro lado também é perigoso. Nós podemos nos mostrar também como falhos e que a adoração somente a Deus, não é? Mas na medida em que eles vão crescendo, em que essas relações deles vão se expandindo, há uma expansão enorme de relações em todos os níveis, eles começam a questionar a gente, não é? Então, o primeiro ponto é: Deus se revela. Ele busca, e nós devemos buscar os nossos filhos também. O segundo ponto se encontra em João 11,6, que diz assim: ouvindo, pois, que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus sabia que Lázaro estava doente, e ao invés dele ir imediatamente, ele deu um tempo antes de ir. Por que ele deu esse tempo? Os teólogos, eles divergem, há teorias, né? Há doutrinas, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o silêncio de Deus, o silêncio também é uma linguagem, não é? Há lições nesse aparente atraso de Jesus, né? Às vezes pais querem respostas imediatas, querem ações imediatas. Quando é criança, pequenininho, a gente fala uma coisa, a gente coloca um prazo e às vezes até rápido. Quando é adolescente já não é tão fácil assim. Você concorda? Então, existem coisas que não dá para ser imediato do ponto de vista do ensino, do aprendizado, porque são muitos os questionamentos, são muitas as influências. Querer abrir o coração do filho à força não vai funcionar. Às vezes nós temos que dar tempo a eles para que eles cheguem a uma determinada condição de se perceberem e perceberem a necessidade que eles estão vivenciando, né? Então, querer abrir o coração do filho à força não funciona. Mas os adolescentes, eles, como eles precisam de tempo, né? Tempo para quê, Márcio? Tempo para confiar, tempo para processar as situações dos relacionamentos, tempo para entender o que está acontecendo com eles, tanto com a mente como o próprio corpo. Tente lembrar aí quando você era adolescente. Faz tempo, né? Bastante tempo já, né? Meu irmão, nós passamos por isso aí também. Por vezes nós queremos que os nossos filhos eles ajam de uma maneira mais rápida e menos conflituosa do que o que talvez no seu tempo foi pior. Se você viveu na sua adolescência longe do Senhor, é óbvio que foi pior, né? Então, assim como nós sabemos, olhando para nós mesmos, que os processos eles demandam tempo, a gente também tem que dar tempo para os nossos filhos. O terceiro ponto é: não provoqueis a ira. Efésios 6,4 diz assim: pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que é disciplina e admoestação? O que é disciplina, meu irmão? Pode falar. Sim. Sim.
acontece alguma coisa errada, olha, eu falei que vai acontecer isso, você confia mais em mim do que no seu pai e na sua mãe, você vai cair no cavalo. Essa confrontação do que eu estou fazendo, vamos dizer assim, meio risco, para tentar explicar é errado. Olha, isso ele está exatamente dentro do contexto desse tópico que nós estamos trazendo agora. Não, tranquilo, maravilhosa a sua pergunta. Mas o texto diz que nós devemos criá-los na disciplina e na admoestação. Você está admoestando o seu filho acerca de uma determinada ação que ele esteja tendo, de se fechar, né, de não estar abrindo com você, né? Admoestar, o que é admoestar? É você chamar a atenção, você pegar uma pessoa assim e chacoalhar. O que está acontecendo? É você confrontar acerca de um comportamento ou de um pensamento que ele está tendo. Mas, amado, antes da admoestação, qual que é a ordem do texto? Disciplina e admoestação. Quando a gente era criança, agora mudou esse nome, né? Mas as matérias da escola eram chamadas de disciplina. A disciplina de matemática, a disciplina de história, a disciplina de OSPB. Quem aqui é do tempo da OSPB? OSPB, né? Usado muito para colocar coisa na nossa cabeça, que hoje é difícil de tirar, né? Mas o fato é o seguinte, o ensino, ele é chamado de disciplina. A gente pensa em disciplina como correção. A correção, ela tem o seu papel, mas o texto fala de disciplina como um ensino. Antes de eu exigir o comportamento através da admoestação, eu preciso dar o ensino. É muito complicado nós admoestarmos nosso filho acerca de um comportamento que nós não o ensinamos. Se não houve aquele trabalho de inserir o conteúdo, o ensino, a disciplina, não, eu não estou dizendo que é isso que o irmão fez. Estou dizendo que o irmão não fez isso, né? Creio que deve, inclusive, ter feito. Mas como nós já dissemos, é difícil, as coisas não são automáticas. Nós temos, como é que é o nome do irmão? Carlos, o Senhor Deus, não é na primeira vez que Ele nos admoesta acerca de um pecado e que nós nos tornamos teimosos, não é na primeira, segunda e terceira vez que Ele desiste de nós. Aliás, Ele nunca desiste de nós, assim como você nunca vai desistir do seu filho, creio eu, não é? Então, disciplina, ensino, conteúdo, para depois a admoestação. A partir do ensino, eu não posso exigir o que eu não ensinei. E o fato de ele não corresponder à expectativa que eu criei ao discipliná-lo, não significa que eu vou desistir. Nós vamos ganhar nossos filhos também na persistência, meu irmão. Porque não é assim que Deus faz com a gente? Ou você se rendeu de primeira à vontade soberana do Senhor? Né? Talvez a gente seja aqueles que obedecem de primeira, né? Talvez, né? Eu acho difícil, né? No curso de educação de filhos existe lá, o que é obediência, Lu? O que é obediência? Imediatamente, completamente, sem murmuração e sem desafio. É igualzinho a gente, né? Não é, meu irmão. Não é. Criai os vossos filhos na disciplina, ou seja, ensinando, através de palavras, através de atos, através de exemplos, através da vida comunitária. As coisas não são automáticas. O que você levou décadas para aprender, ele não vai aprender em 2, 3 semanas, né? E uma vez que você fala. E uma vez que essa disciplina foi colocada, aí eu tenho condição de fazer a admoestação. Olha, veja a coerência da palavra. Exigiu que eu não ensinei, não é? Então a raiva de muitos adolescentes, ela não nasce da rebeldia, mas da ausência de escuta, né? Eles ficam irados. Nós provocamos a ira dos nossos filhos por não dar-lhes atenção, por não dar-lhes o ensino e depois requerer deles o comportamento. Não é assim? Do excesso de cobrança, do julgamento constante, da comparação injusta. Ô meu irmão, não provoque a ira do seu filho com comparação injusta, né? Há um limite tênue entre orientar e oprimir. Admoestar com amor é diferente de controlar com medo. Deus nos convida a ensinar com ternura e guiar com confiança, e não com culpa. Guarde a língua e o tom da voz. Descarte o sarcasmo. Né?
Espero que tenha respondido essa questão, né? Próximo ponto, ponto 4. Tiago 1,19 diz assim: sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então, a escuta como um ato espiritual. É interessante a gente pensar que a escuta também é um ato espiritual. É óbvio que a escuta é um ato espiritual no que concerne a nós ouvirmos a palavra de Deus. A fé vem do ouvir da palavra de Deus. Mas a minha relação com as minhas filhas, e a relação de vocês também, com os seus filhos adolescentes, ela é em grande parte fundamentada no simples ato de nós darmos o ouvido para eles falarem. Né? E por vezes, como eu disse, na adolescência já há uma dificuldade de falar. Mas é interessante que, apesar de o adolescente muitas vezes não querer falar, quando ele resolve falar, ele quer falar bastante. Mas aí a gente não quer escutar. A gente está cansado, a gente está sem paciência, a gente acha que ele está falando bobagem. Né? Nós temos, entre aspas, coisas muito mais importantes. As coisas que para eles são importantes, a gente acha que é. Não é? Meu Deus do céu. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida das minhas filhas. Né? Por vezes, nós, homens, esse ato de escutar, a gente acha que tem que ser delegado só para a mãe. E por vezes é a mãe que delega para o pai. Ô meu irmão, a responsabilidade primeira é do pai. E a mulher, ela é auxiliadora. Ou seja, todas as responsabilidades do pai são também da mulher. Mas ela é auxiliadora. Ela é uma cooperadora. Não terceirize. Não empurre. O filho fala pouco, o adolescente. Mas quando fala, ele quer falar bastante. Quando ele acha uma brechinha, não é? Então, escutar de verdade é um ato espiritual. É sair de si para entrar no universo do outro. É deixar que a fala do filho tenha mais espaço do que a sua resposta. Às vezes o filho começa a falar, você já quer falar por cima. Ô meu irmão, fecha essa matraca. Espera um pouco. Fica interrompendo. Hoje em dia, a gente vai conversar com as pessoas não deixam você falar, ela te interrompe. Já viram isso, não? Se com os estranhos elas fazem isso, quanto mais com os da casa. Deixa ele concluir o pensamento. Então, deixar que a fala do filho tenha mais espaço. Escutar é amar sem corrigir imediatamente. Não é sem corrigir. É sem corrigir imediatamente. Deixa ele falar. Se quando ele começa a falar alguma situação lá, você já... O quê? Você está fazendo isso? Se a reação imediata já for uma reação negativa, está bloqueado o fluxo da comunicação e ele não vai falar dali para frente. Aliás, é muito comum, quando o filho começa a falar alguma questão, ele apresentar um assunto secundário e depois que você ouviu com tranquilidade aquele assunto secundário, se ele sentir que a sua reação não foi uma reação de censura, de reprovação, aí ele vai vir com o assunto principal. Já viram que isso acontecer? Quando ele vem falar, deixa ele falar. Fica tranquilo. O assunto principal ainda não é esse. Se ele der que tem perigo de morte... Exato. É igual quando você entra num terreno assim, né? Você às vezes numa fazenda, né? Você entra num campo, você entra meio devagar, vê se tem vaca, né? Você vai devagar, você já não vai entrando todo confiante. Você vai, aí depois que você sentiu, aí você começa a caminhar naquele ambiente com mais tranquilidade. Os nossos filhos é a mesma coisa. Então, aprenda a ouvir. Quinto ponto. A linguagem do relacionamento concreto. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O texto de Hebreus 1 fala de que Deus falou, então nós ouvimos a sua fala. E aqui ele fala que que Jesus se encarnou e nós vimos. Então há um ver e há um ouvir. Isso tudo aponta para um relacionamento concreto. Deus não se limitou a se comunicar com os homens apenas através da natureza e dos profetas. Podia ter feito isso, não é?
Mas ele se materializou, o verbo se fez carne, para se relacionar conosco. Jesus, ele se relacionou, ele veio até nós. A sua comunicação, ela foi plena em palavras, em gestos, em toques, em olhares. Às vezes a melhor comunicação entre pais e filhos acontece, meu irmão, no sofá, né? Durante um filme, durante lavando uma atividade da casa e lavando a louça. Às vezes ali vai ter aquela janela da comunicação. Quem que fez o curso de educação de filhos? De criança, né? Vocês lembram que tem a janela, aquelas janelas, né? Às vezes a janela se abre num momento assim inusitado, né? A comunicação eficaz com os nossos filhos adolescentes, ela não é algo protocolar com hora marcada na agenda. Ela é ali no sofá. Às vezes começa com uma piada, com uma brincadeira, uma coisa natural, em que havendo espaço, havendo demonstração de afeto e de confiança, como num rio, a comunicação segue um fluxo natural, tranquilo e eficaz. Nós não podemos perder essas oportunidades. Está ali a questão, não é? Então, às vezes vendo um filme, lavando uma louça, ou depois de nós podemos conversar um minuto, sabe? Eu queria falar com você um minuto, né? Meu irmão, eu preciso aproveitar mais esses momentos. Ali que estão tesouros, pepitas de ouro, preciosas ali, da comunicação entre pais e filhos. Ali que eu vou conseguir aferir muitas coisas que estão no coração. O abrir do coração, ele se dá de maneira, em momentos assim, naturais, não é? Então Jesus, ele veio e se encarnou para nos tocar, ele tocou pessoas, né? Então, nós precisamos tocar, mas isso só é possível quando a gente tem mais tempo com a família, né? Mas a gente é tão ocupado, né? A gente é tão ocupado. E depois não sabe por que o filho não quer conversar, né? Sexto, um lar como um território seguro. Lucas 15:20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meu irmão, o seu filho vai errar. Não tem filho perfeito, não. Ou você foi um filho perfeito? Não foi. A gente tende a lembrar dos nossos acertos e esquecer os erros, né? Muitas vezes. Né? Tem pessoas que só pensam nos erros, né? E fica se culpando. Agora, amado, o erro é natural, é normal. Mas aquele filho chamado pródigo, longe do pai, no meio da nojeira, se alimentando, querendo se alimentar com os porcos, e nem isso ele tinha, não é? O que ele lembrou? O texto fala assim, que caiu em si. Ele lembrou, na casa do meu pai, até os empregados são bem tratados, e eu estou aqui nessa situação. O patrão aqui não dá nem a comida do porco, as bolotas, né? As alfarrobas, não é assim? Então, o seu filho, ele vai errar, o seu filho vai se ferir, tá? Pode ser que os nossos filhos sejam livrados de muitas coisas, então eu não vou dizer de uma maneira geral, mas muitos filhos aqui vão talvez namorar com a pessoa errada por um tempo, não é assim? Muitos aqui talvez vão se envolver com coisas que não deveriam se envolver. O seu filho muitos de nós terão filhos que vão se ferir, que talvez vão passar tempos de sequidão espiritual. Ou você acha que não? Meu irmão, nós rogamos a Deus que isso não aconteça, e nós fazemos de tudo do ponto de vista do ensino e da administração para que isso não aconteça. Mas se isso vier a acontecer, você vai desistir? Não é? Muitos dos nossos filhos vão se confundir. A pergunta é, quando isso acontecer, ele vai saber que pode voltar para casa? Seu filho pode voltar para casa, meu irmão? Você vai estar à semelhança do pai do pródigo no portão. O pai do pródigo nem deixa o filho terminar a frase, né? Não é assim?
Ô meu filho, já estava cevando o boi, né? Já estava preparado. Olha, em qualquer época que esse filho voltasse, ia ter um boi cevado, prontinho para ser morto. Não foi coincidência, não. É porque ele estava preparando. Esse pai sonhava com a volta desse filho. Não é? Então, quando esse filho ele voltar, ele sabe que ele pode voltar para casa, ou ele vai carregar a culpa e o medo de decepcioná-lo. A parábola do filho pródigo, ela nos mostra um pai que corre ao reencontro, que beija antes de repreender, que veste o filho antes de questioná-lo. Esse é o tipo de amor que cura. Este é o tipo de comunicação que abre o coração. O desafio da comunicação com adolescentes não é encontrar a palavra certa, meu irmão. Seria tão fácil se eu trouxesse aqui um ensino objetivo, com um monte de slides assim. É uma coisa, assim como na matemática, 2 e 2 é 4. Mas, meu irmão, não é assim. O desafio da comunicação com o adolescente é ser a presença certa, não necessariamente a palavra certa. Ou não ser apenas a palavra certa. Deve ser a palavra certa, mas só a palavra certa, meu irmão, é pouco, né? O seu filho talvez não lembre de todas as suas frases, mas ele vai lembrar se você estava lá. Não é? Se você estava lá para ouvi-lo, né? Ele vai lembrar se você gritou ou acolheu, se você deu espaço ou se você o pressionou, se o seu amor foi incondicional ou condicional ao bom comportamento e aos bons resultados. A comunicação do reino é sempre assim. Ela começa com graça e termina com reconciliação. Essa é a comunicação eficaz do Pai para conosco. E talvez comunicar com os nossos filhos seja isso, fazer da nossa presença uma linguagem de paz. Eu sei que normalmente é feito perguntas, né? E nós teremos também esse momento, né? Mas eu quero fazer algumas perguntas, eu vou inverter um pouco a mecânica. Eu primeiro vou fazer algumas perguntas. Existe uma maneira de ensino através de perguntas, né? Então, porque a pergunta ela também é pedagógica, ela nos leva a questionar. Então, eu vou fazer algumas perguntas e você responda no seu coração, com você mesmo. Olhe para dentro de você, olha para o nível de relacionamento que vocês têm tido. Primeiro, como filhos de Deus, com Deus, né? Segundo, como marido e mulher, e depois em relação aos seus filhos. Primeiro, qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje ao tentar conversar com o seu filho adolescente? Segundo, você se lembra de uma conversa que você gostaria de refazer com seu filho? Como seria diferente hoje? Teve alguma conversa que não ficou legal? 3. Como era a comunicação na sua casa quando você era adolescente? Era na base da porrada, né? Do chicote? Em que aspectos você repete esse padrão com seus filhos? Às vezes a gente tenta fazer a negação do nosso modelo de educação de filhos, não é? Mas até quando você está fazendo a negação, esse modelo está lá, sendo a referência da negação, né? Sendo que a nossa referência deve ser a relação de Deus Pai para com os seus filhos. 4. Que tipo de lar seu filho encontra em você? Existem alguns tipos de lares, né? Que tipo de lar? O lar abrigo, o lar trincheira, o lar tribunal ou o lar refúgio? Que tipo de lar ele encontra em você? 5, você acredita que seus filhos se sentem ouvidos por você? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que eles te ouvem e levam a sério o que você está dizendo? 6. Você se permite ser vulnerável com seus filhos? Por que isso é difícil para tantos pais? A gente quer se mostrar como super-herói, né? Não é assim? 7. O que você acha que Deus pensa sobre a sua maneira de se comunicar com seus filhos? 8.
Que palavras o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração como pai ou mãe? Ao ouvir essas palavras, o que o Espírito Santo, o que ele te chamou a atenção? O que ele está dizendo, né? E o que você vai fazer em relação a isso? Eu ainda tenho algumas dicas práticas. Nós falamos sobre várias coisas, sobre a revelação de Deus Pai, a ação de Deus nos buscando no relacionamento, sendo modelo de comunicação para nós, mas isso eu entendo e concordo que pode ser muito abstrato. Então eu trouxe algumas aplicações práticas para a gente ainda continuar nesse assunto. Então, dicas práticas para melhorar a comunicação entre pais e filhos adolescentes. Primeiro, tem umas coisas aqui, amados, que são tão óbvias, mas nós vivemos dias, meu irmão, que o óbvio precisa ser dito. Coisas óbvias. Não tem agora gente com um bebê de borracha falando que é de verdade? Não é óbvio que está errado, mas o óbvio precisa ser dito. Antes você não precisava falar o óbvio, mas agora o óbvio precisa ser dito. Então, primeira coisa, óbvia, eduquem-se. Não pense que você só tem que educar o seu filho. Você tem que se educar. O que eu quero dizer com isso? Para educar filhos adolescentes, é preciso que nos eduquemos, né, nos assuntos referentes à adolescência. Leia mais sobre o assunto, assista palestras sobre isso, mas não só essa. Né? Busque podcast sobre isso, leia livros, converse com irmãos da fé, com pessoas mais experientes que já passaram ou que estão passando por esse processo. Adquira conhecimento sobre isso, não seja um ignorante, porque o ignorante, ele quer empurrar e ele não quer, ele quer fugir do negócio, ele quer chegar na casa dele e está tudo certinho e ele não ter que participar de nada, é um ignorante, né? Então o primeiro ponto é eduque-se, né? Pais que sabem mais sobre os desafios da adolescência estarão mais preparados para lidar com perguntas e situações difíceis. Segundo ponto, nós aprendemos no curso de educação de filhos, eu fiz 2 vezes como aluno e depois eu participei acho que umas 5 ou 6 como auxiliar, né, no curso de educação. A primeira vez que eu fiz foi com o Maurício e a Lu, a gente ainda não tinha nem a Bia ainda. A gente era recém-casado. Naquela época, a gente fazia tudo que tinha na igreja, a gente fazia. Curso de casais, curso de finanças, nós fizemos o curso de educação de filhos depois de uns 5 anos que foi ter a Bia. Então, quando a Ju engravidou da Bia, aí nós fomos fazer outra vez. Aí nós fizemos daí com o Fernando e a Cris. Né? Mas uma coisa que me marcou muito, que a Lu, na época, deu ênfase, foi uma aula que ela deu, sobre um tal de funil. Vocês lembram da aula do funil? Quem lembra da aula do funil? O que quer dizer a aula do funil? Por vezes, nós tratamos os nossos filhos como um funil de cabeça para baixo, né? Nós damos toda a liberdade quando são pequenininhos e na adolescência a gente quer restringir, né? Quem não fez o curso de educação de filhos, talvez não entenda o que eu estou falando, mas é você tentar reprimir na adolescência, sendo que você deu total liberdade de acesso quando é pequenininho. E o ensino bíblico é o contrário. O funil é de cabeça para baixo. Você coloca muitas regras quando é pequenininho para que na adolescência você consiga expandir as liberdades. Você não pode tratar o seu filho adolescente igual você tratava quando ele era criança pequena, meu irmão. Isso vai irritá-lo, isso é irritar o filho. Então eu quero falar sobre um assunto que é um pouco delicado e eu sei que tem irmãos que não concordam com o que eu vou dizer, não tem problema, hoje a palestra é minha, né? Depois vocês podem me questionar, eu quero falar um pouco sobre tecnologia. Quando é pequenininho, ao funil, 0 tecnologia. Muito cuidado com o celular, com todas essas coisas. Meu irmão, chegou na adolescência, o funil começa a abrir um pouquinho. É liberdade total com tecnologia? Não estou falando, ninguém vem me acusar disso depois não. Mas o funil ele começou a abrir, até para que nós possamos aferir no nosso filho o quanto do caráter de Cristo já foi produzido nele. Ele começa a conquistar direitos, algumas situações elas começam a se expandir, não é? Então os filhos dessa geração, mais do que qualquer outra, eles têm à sua disposição um nível impressionante de tecnologias. Amado, e são realidades que aí estão. A gente luta contra, a gente procura colocar filtros e limites, e é assim que deve ser.
É assim que deve ser. Mas, meu irmão, não é zero tecnologia. Às vezes a gente é muito radical. Se as tecnologias já estão aí, estão estabelecidas, e o seu filho já é adolescente, ele já não é mais pequenininho, não pense mais nele como pequenininho. Nós estamos falando de adolescentes. Por que nós não utilizarmos também dessas tecnologias como uma ferramenta que nos auxilie na evangelização e no discipulado deles? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Porque senão eles vão ficar com raiva. Lembra que falamos da questão da raiva, né? da provocação? Né? Então, os nossos filhos, eles são muito atraídos por tecnologias. Nós devemos limitar os níveis seguros e saudáveis de acesso deles a essas tecnologias e acompanhar muito de perto o que eles fazem no mundo virtual. Porém, nós podemos também nos utilizar desse recurso para aumentar a qualidade da nossa comunicação e do evangelismo de nossos filhos. Assistir, por exemplo, filmes que tenham conteúdos que sejam edificantes, filmes bíblicos junto, né? Se o seu filho já tem um WhatsApp, né? Muitos não têm, né? Mas se o seu filho já tem um celular, um WhatsApp, você mande para ele todo dia lá uma mensagem: ó, meu filho, te amo, que o Senhor te abençoe. Se comunique também com ele de maneira a ensinar, a usar essas ferramentas. Use o sistema contra o sistema, né? Prega o evangelho também através dessas. Não deixe ele à vontade. Entre junto, já que eu não posso proibir, porque o funil se abriu, eu pego ele pela mão e vou andar juntamente com ele. E buscar caminhar com segurança do lado dele, de maneira a protegê-lo, não o abandonar. Porque vocês sabem que quando nós apertamos muito uma mola, na hora que ela volta, então, na medida que você entende, na observação dos fatos e pela revelação do Senhor, que ele vai adquirindo um pouco mais de maturidade, você vai dando um pouco mais de liberdade nessa área também, mas sempre de olho. Não é algo, vocês não pensam que eu estou falando, então o Márcio está dizendo que liberou geral. Não estou falando isso, não me acusem disso. Mas usem também das redes sociais de maneira a ter acesso a pregações, a louvores, a ensinamentos, né? As redes sociais, por exemplo, para se comunicar com os irmãos, com as irmãs adolescentes, né? Com o grupo de adolescentes, os líderes, não é? Usar o sistema contra o sistema, não é assim que eles falam? Então, estabeleça limites, mas não demonize a tecnologia. Às vezes a gente demoniza a tecnologia. Às vezes é legalismo também, tá, irmão? Às vezes a gente tem tanto medo de andar junto com ele por esse vale desconhecido, então a gente pega e proíbe completamente. Veja bem, o outro extremo também é verdade. Terceiro, fale com os filhos sobre assuntos difíceis antes que os outros o façam. Eu cresci, os nossos pais não falavam nada com a gente, meu irmão. O que a gente aprendia, por exemplo, sobre sexualidade, era só pela via errada. É ou não é? Eu nunca tive uma conversa sobre isso com meus pais. Um grande prejuízo, não é? Mas nós temos aprendido, aprendi antes, né, que a gente deve falar sobre esses assuntos difíceis como sexualidade, drogas e toda essa infinidade de assuntos, na medida em que os filhos vêm trazendo esse assunto. Eu já não penso mais assim, Lu. Eu acho que esse pensamento, ele pode ter sido verdade há tempos atrás, hoje é diferente. Hoje nós precisamos antecipar os assuntos. Porque existe um princípio de interpretação das Escrituras, chama-se lei da primeira menção. Quando um assunto ele entra pela primeira vez na Bíblia, ali se estabelece o princípio para interpretar tudo que for semelhante àquilo. Da mesma maneira, se a primeira vez que o seu filho tem contato com as informações acerca da sexualidade, se for através do mundo, ali ela também vai estabelecer princípios para poder estabelecer dele adiante. Meu irmão, você e eu, a gente precisa se antecipar nesse assunto. Agora ninguém vai me dizer que isso é fácil. Não é quando é menina, né, Bruno? Mas, meu irmão, se a gente não se antecipar nesse assunto, vai chegar outro e vai falar. E quando você for falar, você pensa que ela ainda não sabe de nada. Você vai se surpreender que ela já está sabendo coisas. Alguém já furou a fila. Tem assuntos que eles precisam ser antecipados por nós, para que não haja uma contaminação conceitual daquele determinado. Vocês entenderam o que eu estou dizendo?
Faz sentido? Quando deixamos para falar sobre, por exemplo, sexualidade mais para frente, pode ser que esses conceitos errados sobre esse assunto sejam construídos na mente dele. Depois, para desconstruir, olha, meu irmão, é muito mais difícil. Então, fale com seus filhos sobre as mudanças no corpo, sobre os sentimentos que começam a brotar. O seu filho adolescente, ele não fala, mas o menino já está gostando de alguma menininha. Nós não vamos encorajar isso fora da hora, não é isso. Mas é natural que eles já comecem a olhar para a pessoa do sexo oposto com olha, eu nunca senti isso antes. Então, nesse momento, que o canal pai e filho, ele seja livre para que a gente possa falar. Agora, se quando ele começar a falar, você arregalar o olho, o quê? E já criar um drama quanto a isso? Vai criar um drama quanto a isso? Se você criar um drama, está colocado uma parede entre você e o seu filho. Aí sabe o que vai fazer? Aí ele vai falar lá com o terceiro. E sabe lá o que esse terceiro vai falar. Não é? Então, falar sobre mudança no corpo, falar sobre os sentimentos, né? Se for preciso, meu irmão, você busque ajuda de médicos, de psicólogos, se for preciso, para você falar sobre as mudanças no corpo. Às vezes a gente não sabe falar, né? Então, talvez já está na hora, se a sua filha já está adolescente, talvez já está na hora de você levar ela num ginecologista, não é? Até para ela compreender. Muito já vem ouvindo na escola. Mas, meu irmão, sabe lá como é que esse conteúdo está chegando para ele, né? Então, quarto dica prática. Coloque-se no lugar do seu filho. Já falei antes, né? Tente se lembrar da sua adolescência. Lembre-se como, muitas vezes, nós nos sentimos inadequados, envergonhados e confusos. O adolescente, ele já não é criança, mas ele também ainda não é adulto. E isso causa uma sensação de deslocamento. E por isso nós vamos com calma. Vai devagar, meu irmão. Né? Vai com calma. Dê tempo para que essas mudanças se estabeleçam. Se coloque no lugar. Com você não foi rápido. É bem provável que você tenha sido pior do que seu filho. Né? Ou você era melhor que seu filho. Ah, meu irmão, olha lá para a sua adolescência. A maneira como você reagia aos seus pais, a maneira como você reagia à comunidade, a maneira como você se relacionava com Deus, olha lá. Né? Então, se coloque no lugar do seu filho e respeite o tempo deles. Né? Quinta, é outra coisa que pode dar problema aqui, mas vamos lá. Escolha as suas batalhas. Né? Adolescentes, eles falam e fazem coisas por vezes estranhas para ver as reações das pessoas, não é? Então, não perca a calma ou se ofenda caso eles queiram fazer às vezes uma coisa diferente. Né? Às vezes o filho chega assim, eu quero pintar meu cabelo de cor de rosa, de azul, né? Vai lá no meu salão. Né? Gente, mas para que isso? Que negócio de pintar cabelo de cor de rosa? Não é? Você começa a encrespar com todas as coisas que eles querem fazer. Daqui a pouquinho, gente, onde eu estava com a cabeça que eu fiz cabelo de cor-de-rosa? Quem aqui na adolescência que já fez alguma coisa assim, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria colocar brinco. Eu nunca coloquei, porque se eu chegasse assim, a minha mãe arrancava na unha. Ela não gostava de jeito nenhum, né? Passou! Eu não usei brinco e não... Né? Mas por que a gente tem que fazer um drama tão grande com coisas? Existem coisas que são muito sérias e existem coisas que são passageiras. Né? Se você arrumar confusão em todas as áreas, você vai viver brigando, tá? Teve esse tempo atrás, né, o presidente americano, né, foi eleito, o Donald Trump, né? Ele vamos concordar que ele gosta de uma briga, né? Ele assume muitas lutas ao mesmo tempo, né? E eu, pelo menos na minha avaliação, a maioria delas justas. Mas é tanta luta ao mesmo tempo, mas é tanta confusão. Escolha algumas coisas centrais para você se concentrar. Se você também ficar implicando por qualquer coisa, tem gente, aí eu falo mais com a mãe, né? Às vezes implica com coisa demais, cara. É verdade ou não? Então, adolescentes, eles fazem coisas estranhas, às vezes para chamar atenção. Não perca a calma ou se ofenda caso eles queiram fazer coisas diferentes. Cabelos, unha, roupa diferente. Essas coisas muitas vezes são para se autoafirmar, para expressar algo, ou simplesmente para chamar atenção.
Isso quase sempre é temporário, né? Você também já foi assim. Quem aqui que já fez alguma coisa dessa? Quem que já pintou o cabelo de cor esquisita? Ah, vocês não querem falar, né? Se isso que esse adolescente está querendo fazer, meu irmão, não for algo definitivo, como por exemplo uma tatuagem, ou algo assim, uma coisa definitiva, essa aí eu não digo para você não ficar atento. Mas se forem coisas, modismos, né, uma coisinha assim que não... né, concentre-se em coisas que são definitivas, coisas que são mais graves, faça uma escala. Né? Se não for algo definitivo como uma tatuagem, por exemplo, guarde as suas objeções e interferências para coisas que são realmente relevantes. Isso não é liberalismo, irmão. É você escolher as batalhas também. Você vai infernizar o seu filho com toda e qualquer coisa que ele vai falar. Ele é um adolescente. O funil abriu ou não abriu? Quantas coisas que nós fizemos que depois passou. Como eu falei, eu não coloquei o brinco, mas eu quis, né? E também não tinha nenhum problema se eu tivesse colocado. É pecado? Hoje eu acho assim, uma bobagem que eu passei. Eu já quis ter cabelo comprido, mas não ficava bom, ficava desse tamanho. Não ficava bom. Você já teve cabelo comprido, né? Você também, né? Eu lembro. E de brinco também, né? São coisas que são passageiras. Isso não quer dizer que você vai ignorar. Você pode conversar, colocar a sua opinião, mas você não vai ficar comprando brigas por qualquer coisa. Senão, meu irmão, o seu dia a dia na sua casa vai ser o tempo inteiro. E aquilo que dá briga com o filho também dá briga com a mulher, ou com o marido. Verdade ou mentira? Então guarde as suas interferências para coisas que não são realmente graves. Sexto, caminhando para o final, definam as expectativas. Geralmente as expectativas que os pais têm sobre os filhos adolescentes não os agradam. Geralmente eles não gostam daquilo que a gente espera deles, né? Mas é muito importante para eles saberem que seus pais se importam com as suas vidas. Então deixar claro o que você espera em termos de nota na escola, de comportamento, de relacionamentos, né? Por isso deixe então claro o que você espera deles em termos de cuidado pessoal. O adolescente, se você não pegar no pé, ele não tem um cuidado pessoal, né? Não é verdade? O chulezinho, é só, né? É só comigo? Ou vocês também veem isso? Então, se a gente não deixar claro o que a gente espera em cuidado pessoal, de comportamento, de desempenho escolar, de alimentação, de amizades, do envolvimento deles com a igreja. Tem filho que não quer ir na igreja e para o pai tudo bem. É o filho que decide quando ele vai e quando ele não vai. Meu irmão, depois tem fruto. Não é? Então, sem expectativas claras e objetivas, o filho achará que seus pais não se preocupam ou não se importam com ele. Então, deixe claro aquilo que você quer, aquilo que é a regra da casa. Você não, tem a ver com o que nós falamos, não dá para cobrar o que não foi ensinado. Que o ensino ele seja claro e objetivo, ok? Sétimo, identifique sinais de alerta. Quando eu disse que você não precisa comprar todas as brigas, veja bem, existem também sinais de alerta. Tem situações em que aquilo está indo longe demais. Ok? Então, as mudanças na adolescência, eles são normais e esperadas. Porém, mudanças drásticas e duradouras podem indicar problemas sérios que não devem ser ignorados. Um ou mais dos seguintes sinais de alerta, eles requerem atenção redobrada. Olha os sinais que a gente deve ter muita atenção. Ganho ou perda repentina de peso pode estar indicando algum problema emocional e até de saúde, fisiológico. Não deve ser ignorado. Problemas de sono. O adolescente, quando é criança, é mais fácil, você põe para dormir, né? E adolescente, ele já quer dormir na hora que ele quer. Ok? Mas se isso é algo que começa a se arrastar, né? Dorme muito tarde, acorda muito tarde, problemas de sono ou insônia, acenda aí o alerta,
pode estar com algum problema oculto que está gerando essa situação. Mudanças na personalidade, mudança de amigos, aqueles que eram os melhores amigos abandonam tudo e agora é uma nova turma. É um sinal de alerta. Alguma coisa aconteceu. Abandonou todos os amigos e agora são outros, e esses outros completamente diferentes, de outra, vamos chamar, tribo, como os jovens falam, né? É um sinal de alerta. Perda de aulas na escola, demais, né? Notas baixas com frequência. Não precisa fazer um drama porque o seu filho tirou uma nota vermelha, mas quando é com muita frequência, ele está passando por alguma crise. Não tem problema. O neurônio tem a vontade, a escola está ali. Alguma coisa está acontecendo. Talvez ele esteja vivenciando uma dificuldade, uma crise que você e eu não estamos percebendo. Outros pontos, sinais de alerta. Falar ou mesmo brincar sobre assuntos como suicídio. Olha, até me arrepiei aqui. A gente sabe que às vezes acontece. Às vezes fala numa brincadeira. Fala numa brincadeira porque às vezes não consegue ir direto ao assunto com a seriedade que requer. Por vezes, quando nós vamos falar de um assunto sério, ele é tão difícil que a gente camufla ele de uma brincadeira, de uma piada. Mas às vezes ele está pedindo um socorro. Quando esse assunto, ainda que seja na outra família, quando esse assunto dele começa a aparecer demais nas conversas, meu irmão, às vezes está tendo algum problema psicológico, ele é emocional. Às vezes está vivendo uma crise. Sinal de alerta. Roupas ou objetos da casa desaparecendo sem explicação. Para onde estão indo esses objetos? Alguém está vendendo isso? Para que ele quer esse dinheiro? Sinal de alerta. Está usando esse dinheiro para quê? Para comprar o quê? Para pagar quem? Sinal de alerta. Ô meu irmão, ter filho adolescente são tantos desafios, né? Quando é pequenininho, essas coisas não tem, né? Ele está tão debaixo das nossas asas ali, né? Marcas no corpo antes inexistentes. Criança, adolescente começa a aparecer com riscos assim. Automutilação. Tem alguma coisa gravíssima acontecendo. Alguém já viu isso? Não precisa falar, mas os seus filhos já apresentaram alguns desses sinais, de alguma maneira. Não precisa falar, você guarde aí e acenda o alerta na sua mente e procure ajuda. Ajuda de irmãos mais maduros, talvez ajuda de profissionais, não é? Sinais de fumo ou de álcool, cheiro na roupa e hálito. Às vezes ele está experimentando alguma coisa que você nem sabe. Preste atenção. Não é? Um excesso de desejo de privacidade. Veja bem, a gente tem que respeitar a privacidade dos nossos filhos, adolescentes. O funil já abriu, eles já podem ganhar num certo nível, uma independência, num certo nível. Mas quando é um desejo exagerado de privacidade, talvez ele está falando com quem não devia, assuntos que não devia, meu irmão. E quando você se dá conta, às vezes pode já ser tarde demais. Problemas com a lei, desrespeito ou comportamento abusivo com pessoas do sexo oposto, com idosos, uma falta de respeito para com os idosos, é um sinal gravíssimo de que alguma coisa ele está passando. Daqui a pouco o idoso é você. E aquilo se estabeleceu como um padrão de comportamento para ele, porque a gente... O que a Bíblia fala sobre as cãs? Diante das cãs, te levantarás, né? O adolescente, ele precisa respeitar os mais velhos. Hoje em dia, parece que os filhos, o adolescente, ele tem prioridade na casa, né? Antigamente a prioridade em tudo era dos mais velhos, né? Na hora de comer, era os mais velhos que comia, né? Não era assim? Hoje em dia a criança come primeiro, o adolescente come primeiro. Ele tem prioridade. E se a pessoa mais velha contrariar, ele responde, olha um sinal. Não está respeitando a avó, não está respeitando o vô, interfere, está tendo aquela conversa, ele fica interferindo, não é? São sinais. Falta de limites.
e outros comportamentos inadequados que durem mais do que 6 semanas. Como eu disse, tem coisas que às vezes é passageiro, é só um dia. Mas aquele negócio começa a persistir. Meu irmão, abre o olho. Procure ajuda. 8º, crie uma rede de relacionamento que envolvam os pais e amigos de seus filhos. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os pais desses amigos? Você precisa conhecê-los. Nós temos aqui um casal de amigos dos nossos filhos, aqui também do Fernando, né? Bruno. É tão bom, é tão importante a gente saber, a gente conhecer. Por isso é tão importante a comunidade, né? A gente conhecer os amigos do filho. As minhas filhas, elas não podem ter como melhor amiga alguém que eu não conheça, que eu não conheço os pais, que eu não sei as tradições, que eu não sei os valores. Você precisa ter uma relação com essas pessoas, precisa conhecer. Crie pontes de conexão entre os pais dos amigos. Crie uma rede de relacionamento. Conheçam bem essas pessoas e se comuniquem e se colaborem entre si. Último, envolva os seus filhos na vida da igreja. Estimule mais os filhos a participarem das atividades da igreja voltadas a eles. Meu irmão, será que só tem isso de adolescente na igreja? Será que só tem isso aqui de pais de adolescentes na igreja, né? Além de todos os benefícios espirituais que advêm da comunhão com Deus e com os irmãos, os cultos, os encontros, os acampamentos e demais atividades da igreja, relacionadas à vida da igreja, eles formam também uma rede de proteção emocional, além da espiritual, e também social para a vida deles. Não abra mão da comunhão. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce do céu. Esse óleo é o Espírito Santo. E ele desce na barba, a barba de Arão. Alguns entendem que a cabeça, Cristo, né? Claro. A barba, os presbíteros, os irmãos mais velhos, né? Aqui representado pelo pastor Maurício. E depois, esse mesmo óleo que desceu pela cabeça, passou pelos irmãos mais experimentados, ele percorre todo o corpo desse Arão, dessa pessoa, até a ponta do vestido. Mas isso só acontece em comunhão, meu irmão. Se nós deixarmos nossos filhos escolher o dia que eles querem estar na igreja, sem a gente o convidar, o estimular, eu não estou também dizendo para você fazer uma coisa na marra, mas convide, insista, demonstre que é o que é de bom, tenha esse assunto, faça questão. Não transforme, meu irmão, o seu lar num ambiente de indiferença. Que o seu filho, mesmo depois que cresça, ele nunca... Como é que é o seu nome, irmão? Léo. Ele nunca olhe para você, Léo, e você e a Rose. Que eles nunca olhem para você, para mim, para o Fernando, para o Bruno. Que eles nunca olhem para você e eles sintam no seu olhar que para você tanto faz eles estarem com o Senhor ou não. Que eles nunca achem, meu pai... Eu não ia, que ele nunca encontre essa indiferença, que ele sempre encontre uma pontinha de tristeza, de frustração. Eu queria que você estivesse com a gente, que bênção que estava o culto. Você vai falar do culto, olha que bênção, você podia estar com a gente. Já na vida adulta, né? Faça questão da comunhão do seu filho com os outros irmãos da fé. Nessa idade é tão importante, meus irmãos. Isso vai criar uma ponte de relacionamentos nesse abismo de gerações. Esse é o tema da mensagem, não é? E ao mesmo tempo que ele cria essa ponte, ele também cria um espaço de proteção. Proteção espiritual, proteção emocional, proteção social. E os frutos, meu irmão, os frutos eles são inúmeros. Que o seu filho nunca pense que para você tanto faz ele estar envolvido nos assuntos da igreja ou não. Não abra mão da comunhão. Amém?